Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês vão assistir essa live. E sejam bem-vindos no nosso canal. E nós estamos com Minutos Terapêuticos Cardiomotion de número 6, é a 6ª edição. Então nós temos já outros vídeos, quase todos estão no YouTube. Se vocês quiserem acompanhar pelo YouTube também é possível. No YouTube é nosso canal Cardiomotion. Lá nós temos já lives falando sobre esporte, sobre depressão, vários assuntos. E agora nós vamos fazer uma live muito interessante, que é sobre estresse em grávidas, em mulheres grávidas. Esse assunto é bastante fascinante, porque as pessoas não têm muita ideia da importância de uma gravidez tranquila, de uma gravidez sem estresse, amparada, de uma gravidez saudável. E muitas das pessoas pensam que gravidez é simplesmente um período que passa, acabou. Mas não, pode deixar tremendas sequelas, não só para a mulher, mas para os filhos, o filho em si. Nós temos uma aula no Cardiomotion EAD. Se vocês quiserem, podem acessar o nosso pessoal que nos disponibiliza, chamado Filhos do Estresse. Nós fizemos um trabalho lá na Europa, publicamos num jornal de psicologia, falando sobre filhos do estresse, um problema sério para a criança. Nós vamos passar rapidamente por esse trabalho. Eu estou aqui na tela com as principais informações do trabalho, então vou estar olhando na tela e para vocês ao mesmo tempo. Esse trabalho foi publicado agora recentemente, em 23 de março de 2019. O trabalho que nós vamos comentar é o efeito do treinamento de biofeedback de variabilidade cardíaca sobre a saúde mental de mulheres grávidas e não grávidas. Um ensaio controlado randomizado. Essas informações vão estar de forma resumida aqui. Nós vamos apresentar de uma forma resumida, mas no nosso site vai estar de uma forma um pouco maior, mais extensa, com o link para o trabalho original. Se vocês quiserem entrar para pegar o trabalho original, é no www.cardiomotion.com.br. Esse assunto é extremamente interessante e foi um trabalho feito a 4 mãos, 1, 2, 3, 4 mãos. Que Judith Der Swan, eu não sei a pronúncia certa, mas Anja Reusink, Paul Lehrer. Esse Paul Lehrer é muito conhecido, ele está há mais de 20 anos trabalhando com biofeedback de HRV, Hans Kut e Wake Devente. São do Departamento de Psicologia Clínica Neurodesenvolvimentista do Instituto de Pesquisa em Saúde Pública de Amsterdã, em Amsterdã, Holanda. E também do Departamento de Psiquiatria do Robert Wood Johnson Medical School dos Estados Unidos. Esse é o Lehrer. O Instituto de Pesquisa de Desenvolvimento Infantil, Educação e Rendimento da Área Prioritária de Pesquisa, Universidade de Amsterdã, Alemanha. Então aqueles nomes que estava tentando ler são em Dutch, é isso? Dutch. Bom, não importa. Essa pesquisa foi publicada no International Journal of Environmental Research and Public Health em 2019. Bom, muito bem. Eu vou então pegando uma parte da introdução, vou comentando e vou conduzindo assim a leitura desse trabalho. Que para quem não sabe, está entrando agora nessa área, o biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca, ele é o contratipo do Cardiomotion. Então, lembrando que o Cardiomotion é um dispositivo que você conecta no computador, coloca no dedo o sensor, liga no computador ou na orelha, de forma que você pega a frequência cardíaca. Ele faz toda a análise em cima disso. E ele analisa aquilo que se chama de HRV,
variabilidade da frequência cardíaca. A variabilidade da frequência cardíaca é um item extremamente importante, nós temos várias lives falando disso. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar um pouco mais. Mas nós vamos dedicar só uma live especificamente para entrar com mais detalhes. Muito bem. Na introdução, os autores falam que a saúde mental relacionada ao estresse são muito comuns nas sociedades ocidentais e incluem altos níveis de estresse, ansiedade e depressão. Esses problemas de saúde mental são atribuídos cada vez mais para os altos custos sociais. Então, esses custos sociais estão extremamente elevados devido ao estresse, ansiedade e depressão. Na área da saúde, né? Os custos de saúde, licença, doença do trabalho. Eles trazem como exemplo a Agência Europeia de Segurança e Saúde do Trabalho estimou que os custos totais do estresse relacionados ao trabalho e riscos psicossociais seriam de 240 bilhões de euros por ano na Europa. Uma pesquisa que eu fiz aqui no Brasil alguns anos atrás estava em 80 bilhões de dólares o custo aqui no Brasil. Você tem a ver que a população da Europa é mais ou menos 2 vezes e meia a população do Brasil, então esses valores estão mais ou menos ok. Além dos custos sociais, o sofrimento por problemas de saúde mental relacionados ao estresse pode levar a uma redução do bem-estar geral e, eventualmente, burnout e transtornos psiquiátricos como depressão maior, transtorno de ansiedade. Lembrando então que o burnout ele é uma síndrome de ansiedade bastante frequente, está relacionado sempre ao trabalho. As pessoas que trabalham atendendo outras pessoas dependendo do nível de estresse que faz, pode desenvolver esse burnout. É muito grave o burnout. Além disso, o estresse pode prejudicar a saúde física, como o sistema imunológico desregulado e problemas cardiovasculares. Então vocês veem só que o estresse não é só psicológico, mas também é físico. Então ele é uma doença psicossomática, porque ele pode desregular o nosso sistema imunológico. Então quando você faz o treinamento de biofeedback, que você equilibra a tua saúde mental, vamos chamar assim, equilibra o estresse, a ansiedade, reduz a depressão, você consegue um sistema imunológico melhor. Tem vários trabalhos mostrando isso. E também problemas cardiovasculares, que é extremamente importante. Tem trabalho sobre redução da pressão arterial, sobre problemas cardíacos, todos que podem ser minimizados com o uso do biofeedback de HRV. Eles falam então que esse método de redução de ansiedade, estresse e depressão é muito importante. É muito importante porque traz uma opção não medicamentosa, integrativa, para que as pessoas possam ter uma redução de ansiedade, estresse e depressão. O método que ele fala que então que o biofeedback de HRV é um método promissor e fácil de aprender para reduzir estresse, e você pode aprender muito rapidamente, e os aparelhos que acompanham você no treinamento são relativamente baratos e não requer grandes técnicas para operacionalizar. Então, o objetivo do treinamento com biofeedback de HRV é aumentar a variabilidade da frequência cardíaca através de exercícios de respiração ritmados na frequência de ressonância cardiovascular. Essa aqui talvez seja uma das frases mais importantes do trabalho. Quando você faz treinamento com o biofeedback de HRV, que é Contractive Cardiac Motion, você aumenta a variabilidade da frequência cardíaca. É sabido que pessoas que têm baixa variabilidade da frequência cardíaca desenvolvem uma série de patologias, tanto físicas quanto emocionais. Então, é extremamente importante você fazer um treinamento com um biofeedback tipo Cardiac Motion. Ele fala então que são exercícios de respiração ritmados na frequência de ressonância cardiovascular. Isso aqui é muito importante, porque as pessoas pensam que é só inspirar em 4 segundos e expirar em 4 segundos. Não é assim que funciona. Para cada pessoa ou grupo de pessoas existe uma frequência de ressonância cardiovascular.
que o treinamento nessa frequência é que é o treinamento de biofeedback. Qualquer outra frequência que você não aumente a variabilidade da frequência cardíaca não é considerado um treinamento de biofeedback. Então é que as pessoas às vezes falam, respira profundamente que você se acalma. Se acalma no momento, mas não resolve o problema. Então, o biofeedback, ele é um dispositivo eletrônico que mede a frequência cardíaca do usuário e através dessa frequência ele consegue determinar qual é a frequência ideal para você fazer o treinamento. Ele mostra qual é a frequência de ressonância em que você tem que fazer treinamento. No CardioEmotion, nós colocamos um pacer, que a gente chama de flutuador, que sobe e desce, e tem vários níveis, tem nível A, nível B, nível C, nível D, nível E. Então, através desses diferentes níveis, a pessoa pode encontrar qual é a melhor condição para ela fazer o treinamento. Para uma determinada pessoa, pode ser o B, para outra determinada pessoa, pode ser o D, para outra pode ser o A. E lembrando que uma respiração mal feita pode trazer uma série de prejuízos para a pessoa. Então, é importantíssimo que a pessoa for treinar, quando ela for treinar com biofeedback, ela conheça qual é a sua frequência de ressonância adequada. Não é qualquer tipo de respiração, não. Então, as vantagens dessa técnica incluem a facilidade e rapidez com que ela pode ser aprendida e o fato de que ela não requer exercícios físicos de esforço. É lógico que a grávida não pode fazer exercício de esforço. Então, esse é um aparelho, o biofeedback é excelente para grávida, mas não só para grávida, para todas as pessoas, enfim. A variabilidade da frequência cardíaca, ou HRV superior, ou seja, os níveis superiores de HRV, está associado à capacidade de se autorregular emocionalmente. Então, existe uma correlação muito importante entre valores altos do HRV, da variabilidade, e a autorregulação emocional, mas não só emocional, mas também fisiológica. O HRV tem se mostrado eficaz na redução de estresse e ansiedades em populações adultas e, em geral, entre pacientes com transtorno de ansiedade e na redução dos sintomas de depressão, estresse e ansiedade em estudantes adultos jovens e pode ser útil para outras populações. Um grupo que pode se beneficiar da redução de estresse através dessa intervenção não invasiva de redução do estresse é das gestantes, é o grupo das gestantes. Fala que a gravidez não é apenas uma fonte de alegria, mas também pode incluir sentimentos de estresse. Nós vamos ver o problema que o estresse pode causar na grávida e nos filhos das grávidas. Pesquisas têm demonstrado que, de forma convincente, que altos níveis de estresse materno, ansiedade e depressão durante a gravidez não são apenas prejudiciais para a própria mulher, mas também pode afetar a criança que ela está carregando. Então, lembrando que ela não está só, existe uma conexão não só a nível mais espiritual com a criança, vamos chamar assim, mas através do cordão umbilical, ela passa vários dos seus hormônios para a criança. Então, o desequilíbrio materno é sentido pela criança também. E nós temos vários pacientes aqui no consultório que vêm trabalhar com hipnose para buscar a causa de diversas patologias, e muitos deles estão associados a estresse ou na gravidez da mãe nos últimos meses ou ainda na vida jovem, antes dos 5 anos. Então, essa parte de estresse, de depressão é extremamente importante. Por exemplo, o mau humor materno durante a gravidez tem sido relacionado a desfechos adversos ao nascimento, incluindo nascimento prematuro, temperamento infantil difícil e trajetórias comportamentais e desenvolvimentos adversas mais tarde na vida. Bom, eu coloquei um trecho de um outro trabalho aqui, só para complementar. Esse trabalho está nesse nosso curso de filhos de estresse. Se vocês forem lá, é só falar com o nosso pessoal que eles disponibilizam o link para vocês assistirem. Alterações do comportamento. Então, isso aqui está fora do trabalho original. Isso aqui é de um outro trabalho que estou encaixando aqui.
Alterações de comportamento cuja origem é o estresse durante a vida intrauterina são inumerosos e podem se manifestar como hiperatividade e déficit de atenção, agressividade, disfunções sexuais, esquizofrenia, déficit no aprendizado e memória, aumento do comportamento ligados a ansiedades, estados depressivos, problemas emocionais, baixo rendimento escolar, dificuldade de fala, baixo peso ao nascer, gestação mais curta, redução da atenção e habituação a estímulos e distúrbios em habilidades sociais. Então, como a gente pode perceber, o prejuízo que a mãe estressada pode levar ao filho é muito grande. Então, a mãe tem que ser, a grávida, né? Ela tem que ser muito acolhida pela família, muito acolhida pelo marido, muito acolhida por todo mundo, para que ela não sofra um estresse abusivo, que esse estresse, a ansiedade, eles vão levar prejuízos à criança. Voltando ao trabalho, então. Um estudo recente mostrou que altos níveis de ansiedade, traço materno e de ansiedade relacionada à gravidez, durante a gravidez, previram mais estresse parental nos primeiros 3 meses de vida, sugerindo que o mau humor materno pré-natal pode ser levado a problemas mais relacionados ao estresse do período pós-parto. Em outras palavras, a mulher que passa durante o período gestacional por muito estresse, esse estresse pode acompanhar ainda mesmo depois que ela dá luz, né? Isso pode prejudicar o relacionamento dela com a família, dela com as crianças, assim vai. Essa combinação de exposição pré-natal e ansiedade materna e altos níveis relacionados a hormônios de estresse materno e exposição pós-natal ao estresse parental pode dificultar o desenvolvimento ideal das crianças e sobrecarregar os pais jovens ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala em desenvolvimento ideal das crianças, é evitar que tenham todos aqueles quadros. É interessante notar que, conforme o estresse da população aumenta, os casos de TDAH nas crianças também aumentam. De autismo, TDAH, são várias patologias, crianças hiperativas, né, que a gente vê muitas, pode estar relacionado a esse estresse e ansiedade materna, né. Para transtornos psiquiátricos, como depressão maior ou transtorno de ansiedade generalizada, as mulheres podem receber tratamento psiquiátrico e psicológico baseados em evidências. No entanto, menos intervenções baseadas em evidências estão disponíveis para níveis menos graves de estresse, ansiedade e depressão. É sabido que o estresse subclínico e as queixas relacionadas podem afetar negativamente o bem-estar geral e a produtividade, sendo potencialmente prejudiciais durante a gravidez. Pouco esforço em pesquisas tem sido colocado no desenvolvimento de testes de intervenção que tenham o potencial de reduzir os problemas de saúde mental materna durante esta fase importante de transição para as mulheres. O pré-natal, em particular, oferece importante janela de oportunidade para otimizar as circunstâncias do desenvolvimento fetal e implementar intervenções que possam prever desfechos adversos tanto para a mãe quanto para os filhos. O biofeedback foi testado, neste trabalho eles trazem que o biofeedback foi testado em 2 estudos para verificar seu efeito sobre o estresse pré-natal e os desfechos de nascimento com resultados positivos. Então eles citam 2 autores, entre muitos, tem eu acho que essa revisão de mais de 30 artigos. Ele traz então que Collins e colaboradores compararam um grupo de mulheres com hipertensão induzida pela gravidez. A partir de um determinado quinto mês de gravidez, pode começar a aparecer a hipertensão induzida pela gravidez, que é muito sério para a mãe e para o feto, né? Então, eles compararam um grupo de mulheres com hipertensão induzida pela gravidez, recebendo treinamento com biofeedback de HIV, com um grupo de controle, com tratamento padrão. E descobriram que a idade gestacional era maior, ou seja, a gravidez se prolongava mais quando faziam um treinamento com biofeedback, e o peso da criança
no parto era maior no grupo de HRV do que no grupo de controle. Então, o treinamento dessas mães com hipertensão induzida pela gravidez, dessas grávidas, mulheres grávidas, elas tinham um maior período gestacional e um peso da criança ao nascer era maior do que o grupo que não fazia um tratamento, que somente tinha um tratamento padrão. E fala que Sipman e colaboradores não encontraram diferença estatisticamente significativa no nascimento prematuro entre uma condição de biofeedback e uma condição de controle com trabalhos de parto pré-termo. Então, esses pesquisadores avaliaram qual é o efeito do biofeedback no nascimento prematuro. E eles não encontraram diferença significativa em termos de peso, mas acharam uma redução no estresse crônico percebido após o biofeedback. Assim, o biofeedback de HRV parece ser uma abordagem promissora para aliviar o estresse relacionado à gravidez. É possível que o efeito do biofeedback sobre a saúde mental seja diferente em gestante versus mulheres não grávidas. Esse ele vai explicar o porquê. O biofeedback em HRV trabalha no sistema cardiovascular, por isso se chama biofeedback cardiovascular ou biofeedback cardíaco. Biofeedback de HRV são sinônimos e o CardioMotion é um desses aparelhos de biofeedback, não é único, mas é um deles. O biofeedback de HRV trabalha no sistema cardiovascular e a gravidez é caracterizada por alterações fisiológicas como aumento do volume sanguíneo e vasodilatação periférica. Além disso, os níveis mais altos de cortisol relacionado à gravidez e uma resposta determinante do eixo HPA. O eixo HPA ou eixo HHA, né, tem as duas terminologias, que é o hipotálamo, hipófise e adrenal. Então, eles são sensíveis aos glicocorticoides, que podem afetar a resposta ao estresse. E assim, o efeito redutor do estresse do biofeedback de HRV. Então, traduzindo em miúdos, quando a mulher ou qualquer pessoa ela está sob estresse, existe uma ativação desse eixo HPA, liberando adrenalina e, consequentemente, o cortisol. E o cortisol, quando em excesso, ele é neurotóxico. Ele pode atravessar a placenta pelo cordão umbilical, atingir o cérebro do feto e tem uma série de problemas, principalmente no hipocampo, reduzir o tamanho do hipocampo em até 25%, porque ele é neurotóxico. Então, muitos daqueles transtornos que nós vimos um pouquinho, uns minutos antes, pode ser devido a esse excesso de cortisol. E passa através do cordão umbilical até a mãe. Além disso, o equilíbrio autônomo é alterado durante a gravidez, indicado pelo aumento da atividade simpática do sistema nervoso e pela diminuição da variabilidade de alta frequência, ou seja, atividade parasimpática. Ou seja, quando a mulher está durante o período de gravidez, ela tem o sistema nervoso simpático mais ativado do que o parasimpático. Isso leva então a esses quadros de ansiedade, de estresse e alguns tipos de depressão, inclusive. Essas diferenças entre gestantes e não gestantes na resposta ao estresse fisiológico também podem levar à diferença do efeito do biofeedback sobre a saúde mental relacionada ao estresse. Agora vamos falar especificamente sobre o estudo dele. Esse estudo, os pesquisadores testaram se o biofeedback de HRV é eficaz na redução de queixas de saúde, incluindo estresse, ansiedade e depressão, e na melhoria da qualidade geral do bem-estar e do sono, tanto para gestantes quanto para mulheres não grávidas, e se o biofeedback de HRV tem um efeito diferente em gestantes em comparação com as mulheres não grávidas. Então eles fizeram o teste entre dois grupos, um grupo de grávidas e um grupo de não grávidas, e aí eles fizeram todo o estudo sobre o efeito da variabilidade cardíaca. Os autores avaliaram o efeito do tempo gasto na prática. Isso é uma coisa que muitas pessoas perguntam para a gente nos nossos cursos de biofeedback. Quanto tempo eu preciso que meu paciente treine para ter resultados? E é uma pergunta difícil de responder, porque todos os trabalhos, quando a gente analisa um grupo de pessoas, 50, 30, 40, 55 pessoas,
Mas na clínica você atende 1 a 1. Então, quando você trabalha com um grupo, você trabalha com uma estatística. Quando você trabalha com um único paciente, não é estatística, é o teu paciente que está na tua frente. Então, a gente recomenda que a pessoa faça um programa de treinamento e vá acompanhando como se dá o desenvolvimento desse paciente, né? Então, aqui ele fala que Heiner encontrou um efeito dose-resposta, ou seja, a resposta ao tratamento depende da quantidade de vezes que eles fazem o treinamento. E em pacientes com transtorno de ansiedade, mas nem todos os estudos encontraram tal efeito, o efeito de dose-resposta. Gossel e colaboradores, eles basearam-se numa dose em relação ao número de treinamento. Ou seja, nesse trabalho de Gossel, eles colocaram X sessões, enquanto que outros trabalhos fazem tantos minutos. Ou seja, um fala por sessão, outro fala por minutos. Nós vamos ver a consequência disso mais para baixo. Então eles realizaram Vamos lá. Esses autores que nós estamos falando agora compararam um grupo de gestantes de mulheres grávidas e não grávidas em medida de autorrelato antes e depois da intervenção do estresse, ansiedade, depressão, sono, bem-estar psicológico. Eles pegaram as variáveis estresse, ansiedade, depressão, sono e bem-estar. Eles pegaram 5 variáveis para serem estudadas, porque eles estavam trabalhando na saúde mental. Com base em pesquisas anteriores, os autores esperavam uma maior redução de estresse geral, de ansiedade, estresse, uma melhora mais intensa no sono, no bem-estar psicológico, nas condições de treinamento com biofeedback de HRV. Segundo os autores, não há estudo prévio que compare o efeito da redução do estresse, ou seja, esse é o primeiro trabalho que se faz comparando grávidas com mulheres não grávidas. Então, objetivos do trabalho. Foram 2 objetivos: avaliar a eficácia do biofeedback de HRV na redução do estresse, ansiedade e depressão, na melhora dos benefícios em gerais, do bem-estar em geral e da qualidade do sono entre mulheres, e avaliar a eficácia entre gestantes, mulheres gestantes e não gestantes. Muito bem. Para isso eles fizeram um recrutamento em Amsterdã através de panfletos, cartazes, e essas mulheres foram recrutadas recebendo o treinamento de biofeedback de HRV. Eles estabeleceram então critérios de inclusão e critérios de exclusão. De inclusão foi dado entre 18 e 40 anos, domínio da língua holandesa e uma pontuação de 17 ou mais na escala de estresse percebido de 10 itens. Critério de exclusão, então eles excluíram condições médicas crônicas. Essas pessoas que tinham essas doenças crônicas, eles excluíram. Então eles pegaram pessoas saudáveis. Excluíram diabetes, o uso de medicamentos conhecidos por afetar medidas de reatividade de estresse cardiovascular, por exemplo, beta-bloqueadores, abuso de substâncias, e tinha que ter um score de 16 ou mais na escala de depressão. Não podia ter histórico de transtorno depressivo grave, transtorno bipolar ou transtorno psicótico. Então eles pegaram pessoas com mais quadro de estresse, de ansiedade e depressão em si do que esses quadros mais graves. Os participantes foram randomizados em grupos, grupo de intervenção e grupo de espera, e a intervenção consistiu basicamente no treinamento do biofeedback. Eles usaram alguns questionários de avaliação, como escala de depressão, ansiedade e estresse, Pittsburgh Sleep Quality Index, escala de bem-estar psicológico. Foram 3 escalas. A intervenção que foi muito interessante. A intervenção foi feita por 5 semanas, eles faziam uma reunião semanal, que durava de 60 a 90 minutos. Nessa reunião semanal, ou seja, foram 5 reuniões semanais, nessas reuniões semanais eles explicavam sobre o biofeedback, faziam o psicoeducativo, mostravam como fazer o tipo de... como a pessoa fazia a respiração diafragmática, abdominal, que é importante para esse treinamento. E aí as pessoas eram instruídas para fazer os exercícios em casa.
Então, na primeira semana, eram 5 semanas, na primeira semana, as pessoas faziam 10 minutos por dia. Na segunda semana, 15 minutos. Na terceira semana, 2 vezes por dia, 15 minutos. Na quarta e quinta semana, 2 vezes por dia, 20 minutos. E dando um total de 945 minutos ou 15,7 horas totais. É como se você fizesse 15,7 horas direta, né? Mas ninguém consegue ficar tanto tempo, eles dividiram em trechos. Esse 15,7 já é um número relativamente baixo, a gente vê várias pesquisas por volta de 20 horas totais, aqui são 15 horas. Mas nós vamos ver que não é necessário todo esse tempo não, eles mesmos concluíram que teve um excesso desnecessário de treinamento. Os participantes precisavam registrar, além de fazer o treinamento, eles precisavam registrar as reclamações, experimentar estratégias de redução de estresse, como planejar realisticamente as obrigações e atividades de lazer da próxima semana. O biofeedback da HRV. Inicialmente foi determinada a frequência da ressonância, onde o HRV é máximo, que é chamado de coerência cardíaca. Então, pessoal, é extremamente importante determinar qual é a melhor frequência de ressonância para que você possa ter um melhor resultado. Mais uma vez, não é só respire em 4 segundos, expire em 4 segundos, ou inspire em 4 tempos, expire em 6 tempos. Não é esse o critério. O critério é você pegar, no CardioMotion tem o nível A, nível B, nível C, D e E. Nesses níveis são frequências de atividade do sistema nervoso autônomo em que você encontra qual é a melhor frequência de ressonância, que é a coerência cardíaca. Então, inicialmente foi determinado a frequência respiratória em que a variabilidade da frequência cardíaca é máxima. Isso é a coerência cardíaca para cada participante individual. Então não adianta todo mundo fazer a mesma coisa igual. Usando um aparelho de biofeedback com um sensor fotoprestimográfico. Então, o sensor fotoprestimográfico é esse sensor aqui. Ele é um sensor fotoprestimográfico. Isso aqui também é de dedo, é um sensor fotoprestimográfico, né? Foi esse tipo de sensor que eles utilizaram. Vocês veem que esse sensor que o CardioMotion tem são reconhecidos pela literatura científica, né? Bom, eu não vou entrar em detalhes das análises estatísticas, que para variar é muito complexa, mas eu vou colocar alguns resultados. E as análises estatísticas, eles avaliaram o participante com 400 minutos ou mais no grupo de biofeedback. Então, se todos fizessem todo aquele protocolo, daria 945 minutos. Aí eles falaram, não, vamos avaliar quem fez mais de 400 minutos e pessoas com um pouco menos de 400 minutos. Eles chegaram à conclusão que com 400 minutos já houve significativa redução de estresse e ansiedade, a metade do tempo do protocolo que eles utilizavam. Então não precisava de 945 minutos para ter o resultado. Já com 400 minutos de treinamento, houve uma significativa redução de estresse e ansiedade. 24 das 29 mulheres em condição de biofeedback retornaram os diários informando sobre os exercícios realizados. Em média, elas fizeram 455 minutos de treinamento, ou seja, 7 horas e meia ao longo de 5 semanas. Então, 5 semanas, 7 horas e meia de treinamento. Já tiveram excelentes resultados. Bom, aí eles trazem como discussão no trabalho o grupo de biofeedback. O grupo de biofeedback relatou melhora no bem-estar psicológico. Não foram encontrados efeitos estatisticamente significativos no sono para ambos os grupos. É interessante porque tem vários trabalhos relacionando a melhora do sono e exercícios com biofeedback de HRV. Não só em literatura, como próprios pacientes nossos relatam isso. O grupo de biofeedback de HRV teve uma melhora significativa no bem-estar psicológico.
foi maior, muito maior o bem-estar psicológico do que o grupo controle. 6 semanas após o teste, ou seja, 6 semanas após o término dos testes, o grupo de feedback ainda mantinha uma relação bastante interessante do bem-estar no grupo, ou seja, as melhoras em relação ao estresse e o bem-estar permaneciam. Ou seja, terminou, fizeram 5 semanas, depois de 6 semanas que terminaram a pesquisa, as pessoas ainda apresentavam bem-estar e redução de estresse. Então isso mostra que por pelo menos 6 semanas os benefícios do aumento da variabilidade se manteve. Nós já vimos trabalho que fala em 1 ano. Enfim, esse aqui fala em 6 semanas depois. O treinamento com biofeedback de HRV resultou ainda em redução maior da ansiedade entre gestantes e não grávidas. Então, as gestantes foram mais beneficiadas do que as próprias não grávidas com a redução de ansiedade. E que houve um benefício significativo no bem-estar psicológico de todas as mulheres. As queixas de ansiedade para as gestantes também foram menores. Sobre o estresse e os sintomas depressivos foram melhores, foram reduzidos também. Os achados são consonantes com os estudos anteriores em populações não clínicas e adultos jovens. Então, eles compararam os resultados dele com o resultado de literatura e falaram, olha, a literatura já falava isso. Só que eles pegaram 2 grupos interessantes, de mulheres grávidas e mulheres não grávidas. Na gestante, a ansiedade tende a aumentar ao longo da gravidez, potencialmente criando mais espaço para melhorias. Ou seja, a gravidez vai levando a pessoa naturalmente a um estado de maior estresse e ansiedade. Então, o biofeedback é uma ferramenta extremamente importante para isso. Para mulheres da população em geral, que relatam queixas leves e graves de estresse, é possível obter um efeito de tratamento com menos de 400 minutos de exercício respiratório. Então, essa conclusão foi uma conclusão extremamente interessante, porque nós temos visto vários trabalhos em idosos de 6 sessões de 30 minutos, já com excelentes benefícios. Nesse caso específico, então, eles trabalharam muito mais do que o necessário e falam que menos de 400 minutos já é suficiente. As implicações clínicas. O efeito benéfico do biofeedback apoia o uso dessa técnica entre mulheres relatando estresse e queixas relacionadas na prática clínica e como técnica redutora de ansiedade durante a gravidez. O uso do biofeedback de HRV teve uma redução na ansiedade enquanto as gestantes maior do que as não grávidas e todas maiores do que o grupo controle. A técnica pode ser dominada em um tempo relativamente curto, também por mulheres grávidas. Então muitas pessoas perguntam, mas se a grávida está com aquela barrigona, como é que ela vai conseguir fazer exercícios? Sim, ela consegue encontrar uma posição tal que ela faz os exercícios respiratórios uma boa. É importante que não haja excesso, que não haja nada forçando, mas ela encontra de uma forma natural qual é a frequência de ressonância dela. Isso é extremamente importante para que tenha um melhor desempenho nos exercícios, né? Então, como conclusão, os autores falam que os achados estão em consonância com outros estudos que usaram apenas o biofeedback de HRV como técnica de redução de estresse. Tem muitos artigos falando sobre isso. O biofeedback de HRV é uma técnica de baixo custo que melhora o bem-estar entre as mulheres que relatam o estresse e resulta em menos ansiedade entre gestantes. Ele traz aqui também uma coisa interessante, que pesquisas futuras podem se concentrar em saber se o biofeedback ajuda a limitar as consequências adversas da ansiedade materna durante a gravidez em sua prole. Ou seja, eu posso evitar que as crianças nasçam com tantos problemas que nós vimos lá em cima. Em outras palavras, eu posso
ter crianças com mais saúde, com mais equilíbrio emocional, ser a mãe durante a gravidez, fizer o exercício, né? Bom, pessoal, então, eu sei que foi uma live um pouco longa, mas esses minutos terapêuticos Card Emotion, esse foi o número 6. Então nós vamos colocar ele no YouTube. Nossa ideia é ter uma plataforma grande de trabalhos no YouTube, porque muitas pessoas perguntam, o Card Emotion serve para isso, serve para aquilo, serve para aquele outro. Então nós queremos fazer uma base científica atualizada, sempre com trabalhos recentes, publicados na literatura internacional, de forma que aqueles que têm o Card Emotion e usam na prática clínica possam ter bastante informações e se sintam bastante confortáveis em utilizar para si e para seus pacientes, para seus familiares e assim por diante. Bom, pessoal, era esse o que eu queria trazer para vocês hoje. Então, o trabalho que nós apresentamos foi feito com treinamento de biofeedback de variabilidade cardíaca sobre saúde mental de mulheres grávidas e não grávidas, um ensaio controlado randomizado, que foi feito por pesquisadores do Departamento de Psicologia Clínica, Neuro e Desenvolvimentista do Instituto de Pesquisa de Saúde Pública de Amsterdã, Departamento de Psiquiatria da Robert Wood Johnson Medical School dos Estados Unidos e do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Infantil, Educação e Rendimento na área prioritária de pesquisas, Universidade de Amsterdã. Ok, então foi publicado no International Journal of Environmental Research and Public Health em 2019, dia 23 de março. Ok, pessoal, então muito obrigado e na próxima segunda-feira às 9 horas da manhã pretendemos voltar com uma nova live. Se vocês estão gostando, entre em contato com a gente pelo Zap, né? Ou pelo nosso site www.cardemotion.com.br e comente se vocês querem um assunto específico que a gente possa buscar um trabalho na literatura e comentar sobre isso. Tá bom? Muito obrigado e até mais.